alunos! Bem-vindo à etapa 2 de Química. Lembrando que tudo que a gente vai ver nesse vídeo está disponível na apostila de vocês, a partir da página 126, e que são conteúdos de extrema importância para a realização da prova e do trabalho. Soluções. A mistura de duas ou mais substâncias que apresenta aspecto uniforme, mistura homogênea, é chamada de solução. Os componentes de uma solução são denominados de soluto e solvente. O soluto, ele representa a substância dissolvida, e o solvente é a substância que dissolve. Um exemplo de solução é a mistura de água e açúcar, tendo a água como solvente e o açúcar como soluto. Concentração de soluções. Então aqui a gente tem representado um exemplo de soluto, solvente e solução. A concentração é o resultado da massa pelo volume. Um exemplo, se adicionarmos 100 gramas de sílica em meio litro d'água, qual a concentração encontrada? Como que eu vou calcular essa concentração? Usando a fórmula da concentração igual a massa dividido pelo volume. A concentração é o que eu quero descobrir, a minha massa, o meu problema me traz, que é 100 gramas, e o meu volume é meio litro, 0,5 litros. Então, a minha concentração vai ser 200 gramas por litro. O que isso quer dizer? Que em uma concentração de 1 litro de água, eu vou ter 200 gramas de sílica nessa solução. pH. O pH, ele é o potencial hidrogeniônico. O pH, ele é uma escala representada nessas cores, é uma escala padrão que vai de 0 até 14. Como que se interpreta essa escala? De 0 até 7, o pH é ácido. E ele é limão, frutas cítricas, esse tipo de coisa tem um pH mais ácido. pH neutro é o 7. 7 ou perto de 7, o pH é neutro. Geralmente, pH neutro é água. E de 8 até 14 é o pH básico ou alcalino. Vocês vão encontrar com esses dois nomes. Então, se eu perguntar para vocês qual o pH de uma solução e der a cor amarela, é só vocês identificarem nessa escala de cor, também tem na apostila, tá? Se tal solução amarela, vocês olham no gráfico ácido, ok. Se adicionar uma base e um ácido, ela vai ficar incolor, porque anula a solução. Termoquímica. Termoquímica é a parte da química que estuda as quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante uma reação química. Estuda as variações térmicas, que podem ser exotérmicas e endotérmicas. Então, o que são essas variações? Exotérmicas são as reações que liberam calor. Um exemplo é a vela queimando, combustão dos carros, condensação de água, queima de gás. Tudo que eu libero calor para o meio externo é uma reação exotérmica. Reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor do meio externo. Um exemplo é o gelo derretendo. Se a gente colocar um gelo em cima da pia e largar ali, ele vai absorver o calor do meio externo e vai começar a derreter. Esse é um exemplo de reação endotérmica. Outros exemplos é a ebulição da água e a fotossíntese das plantas. Entalpia. A entalpia é o poder calorífico de um sistema, ou seja, o quanto de energia esse sistema pode trocar com o meio ambiente. Se o volume é constante, é variação de energia interna. Se a pressão é constante, é uma variação de entalpia. Pessoal, desculpa ali em cima que deu um probleminha de fonte na variação de entalpia. Ela é representada por esse símbolo aqui, que se chama delta. O delta é o que representa uma variação e o H que é a entalpia. Então, numa reação, a diferença entre as entalpias dos produtos e reagentes corresponde à variação de entalpia, onde o HP é a entalpia dos produtos e o HR é a entalpia dos reagentes. O que isso quer dizer? Lembrando do início dos slides que a gente viu o soluto e a solução, é mais ou menos isso. É o produto e o reagente.
é o que eu usei de reagente para ter um produto. E isso a gente calcula e tem a variação de entalpia. Quando o óxido de magnésio está na presença de uma atmosfera de gás carbônico, este é convertido a carbonato de magnésio. São dadas as entalpias padrão de formação. Essas reações aqui, elas já têm a variação de entalpia definida, tá? O que a questão está pedindo? A formação de 1 mol de carbonato de magnésio a partir do óxido de magnésio e gás carbônico é uma reação. Aqui a gente tem que calcular qual o resultado da variação de entalpia da reação toda, certo? Só que assim, o que a gente precisa saber? O que são os produtos e o que são os reagentes? Então, a gente olha aqui somente para esse pedaço, certo? O que eu uso, vamos pensar num bolo. O que eu uso para fazer o bolo são os meus ingredientes, certo? Então, esses ingredientes são os meus reagentes, que é o que está do lado de cá da seta do igual. É como se isso aqui representasse um igual, tá? O que tem para cá são os meus reagentes. O meu resultado final, no caso o meu bolo, é o meu produto, tá? Então, aqui eu tenho um elemento representado que está aqui em cima e o valor dele é menos 602. Então, eu sei que os meus reagentes eu tenho menos 602. O que mais é reagente? O CO2, ele também é reagente. Então, o meu CO2 é menos 394. Menos 394. Então, o que eu tenho? Menos 602 e menos 394. Lembrem de cuidar os sinais, tá, pessoal? Eu vou ter menos 996, tá? Esses são os meus reagentes. E eu também tenho o meu produto. O meu produto é esse elemento aqui. Ficou só ele desse lado, então meu único produto é menos 1096. Meu produto é menos 1096. Como que a gente vai calcular? Pela fórmula do slide anterior. O ΔH, que é a variação de entalpia, é igual à entalpia do produto menos a entalpia do reagente, certo? Então, meu ΔH é igual ao meu H do produto, que é menos 1096, e menos o meu H do reagente. Vai ser o menos da fórmula e o menos do número. Então, eu vou ter aqui menos com menos, aqui vira mais. Lembram dessa regrinha? Então, eu vou ter menos 1096 mais 996. O meu ΔH vai ser igual a menos 100. Então, a minha variação de entalpia dessa reação é menos 100. Se a entalpia der negativa, ela é exotérmica, certo? Se ela der positiva, ela é endotérmica. Só lembrando desse detalhe. Calor é a energia térmica em movimento e temperatura é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem dois blocos, o corpo A e o corpo B. O corpo A, ele está passando calor para o corpo B. E a temperatura é a quantidade de graus que o corpo B vai ficar ao receber o calor do corpo A, certo? Cuidem com essa diferença. Essa foi a etapa 2 de Química. Espero que tenham entendido e bons estudos!